os nossos corações e mentes estejam receptivos à tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Aleluias, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É uma honra estarmos aqui na presença de Deus. Nós somos remidos e lavados no sangue de Jesus. Estamos aqui porque Deus olhou por nós. Estamos aqui porque somos cooperador da obra de Deus. Somos um povo lavado e remido no teu sangue. Hoje pela manhã tivemos uma escola bíblica dominical, onde nós estamos aprendendo. Pode sentar, irmão, em nome de Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Aprendemos o livro, nós estamos aprendendo o livro de Marcos. Muito bom, irmão. Não falta não, vem, né? Vem a escola bíblica dominical, onde nós aprendemos a palavra. Nós vamos aprender, a gente já nasce errando. A gente vai errar menos se aprendermos mais a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso que a igreja é um lugar que nós temos que ir. Nós temos que frequentar, nós temos que viver a comunhão. Foi falado isso de manhã. Esse calor humano, esse conhecimento, é só aqui, nessa casa, que você vai aprender a palavra de Deus. Amém? Agradecer ao pastor, toda a sua equipe, pela oportunidade, pela confiança, em nome de Jesus Cristo. Eu queria dizer para vocês que talvez alguns de vocês não sabem, só mês passado, irmão, para a glória de Deus, tá? Não nossa, a gente não tem, se for olhar nos olhos humanos, a gente não tem condições. Nós doamos para mais de 500 crianças lá na África alimentos. Foi intermédio da Igreja Batista de Getsemane. Foi intermédio de cada membro dessa igreja. Se essa igreja existe, porque teve condições de doar para mais de 500 crianças lá na África. Podia glorificar o nome do Senhor. Esta é a obra de Deus. A Getsemane era focada para esta obra. Ide, pregar o evangelho. Não tem lugar, não tem momento, é em todo lugar. Aonde você for, falar do amor de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Éfesos. Carta a Éfesos. Deus me deu essa palavra semana passada. Aleluia. Éfesos. Aleluia. Jesus está aqui, irmão. Ele ressuscitou. E só através dessa palavra que você vai ter vitória. Não existe. Capítulo 1. Para lembrar os irmãos, o pastor pregou domingo passado. Não foi, pastor? Aleluias. Apenas o versículo 13. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei se você está entendendo. Para muitas pessoas não entendem. Quando você abre essa palavra na sua frente, é a voz de Deus, é a boca de Deus para você. Fala assim, Deus vai falar comigo. Éfesos capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: em quem também vos estáis depois que ouvires a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo nele também crido. Deus está falando. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Deus está falando. Feche seus olhos. Deus, Pai, Deus, muito obrigado, Senhor, por esses hinos que foi louvado para Ti, Jesus. Cada louvor é para engrandecer o Teu nome, a Tua glória.
que ela possa encher este lugar, Deus, encher cada coração. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifique e purifique cada família representada, cada homem, cada mulher, cada criança. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida do pastor, de toda a sua equipe, de toda a sua liderança, Deus, porque isto aqui não pertence a nós, pertence a Ti, Senhor. Quem manda aqui é o Pai, quem manda aqui é o Filho, quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Por mais que nós somos errantes, por mais que nós não fazemos o certo, mas a Tua mão poderosa, os Teus olhos poderosos estão sobre nós. Deus, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Deus. Ó Espírito Santo de Deus, não fala o que a gente quer, não, fala o que a gente precisa escutar. Que essa palavra possa cravar nos nossos corações e ter aquela mudança de vida. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz por cada um de nós. Essa oração que eu faço, crendo na vitória, em nome de Jesus. E todos dizem. O título do sermão é bem polêmico. Muita gente boa vai para o inferno. É bem polêmico, irmão. É bem contraditório com as coisas que a gente escuta no mundo, né? Muitas das vezes a gente vê falar assim, não, aquele rapaz, eu vou citar o irmão Ricardo, ele faz obra na rua, o irmão Ricardo, ele doa cesta, o irmão Ricardo, ele ajuda as pessoas, mas o irmão Ricardo corre um grande risco de ir para o inferno, porque vocês não me conhecem. O único ser vivente que pode saber da vida de qualquer pessoa chama Jesus Cristo. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então isso é muito importante, irmão. É um ditado popular muito perigoso, que por a pessoa ser boa, ela vai para o céu. Não. Nós lemos Efésios capítulo 1, versículo 13. Preste bem atenção o que Deus fala conosco esta noite. Em que também vós, Deus fala com você, em que também vós, depois de ouviste, que você acabou de ouvir o que? A palavra de Deus. Então o que nós acabamos de ouvir? A palavra de Deus, é a palavra, o que é? A palavra da verdade. Então quando a gente escuta a palavra de Deus, essa palavra é verdadeira, você não pode ter dúvida, você não pode ter incerteza. E qual é a palavra? O evangelho da vossa salvação. Como é que você pode falar que a pessoa vai para o céu? Que só a palavra de Deus pode levar a pessoa para o céu. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Continua, tendo nele também crido, foste selado. Irmão, quando nós escutamos a palavra de Deus, a palavra entra no nosso coração, o que acontece? Um selo. Você recebe um selo espiritual, um selo divino, um selo do Senhor. Assim, não é eu que digo, a palavra que diz, um selo com o Espírito Santo de Deus. Quero dizer para o irmão que esse é um assunto muito polêmico, um assunto que dá muita contenda em muitos lugares, porque a palavra fala de julgamento, é um assunto muito sério, não pode falar de qualquer maneira, de qualquer jeito, tem que falar sobre a palavra de Deus. Porque vai contra os pensamentos populares. E muitas das vezes nós estamos indo nos pensamentos populares, indo na onda do que o povo está falando. Vivemos numa época onde as pessoas dizem, Deus é amor, Deus não vai te mandar para o inferno. Ele é muito bom, ele não manda ninguém boa para o inferno. Esse é o ditado popular, isso que a gente escuta nas ruas. Mas a Bíblia fala bem diferente a respeito disso.
Por isso que é um assunto polêmico. Porque a bondade humana não leva a pessoa para o céu. Não adianta você ser bonzinho, não adianta você ser amigável, não adianta você ser amoroso. Igreja não é um clube social, um clube de amigos que reúne, são separatistas. Igreja é um grupo de pecadores reunidos. Mas eles são salvos pela graça de Deus. Não importa se você é bom, se você é ruim. O que é importante é se você é salvo pela graça de Deus. Muitas pessoas boas, irmãos, confiam nas suas próprias decisões, das suas próprias retidões. Nós temos que entender isso. Tome cuidado com quem você segue, com quem você conversa. A que credo você está seguindo? O profeta Isaías, no capítulo 64, ele diz assim: todas as nossas justiças. Sabe o que é a justiça? A minha e a sua, a de todos nós. Sabe o que Isaías fala? São trapos de imundície. Não presta para nada, irmão. Não vai achando que você é bom, não vai achando que você é o melhor. Bom é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente no meio de nós. Bom é Ele que nos dá livramento. Bom é Ele que nos guarda. Bom é Jesus que me tirou daquele lamaçal do pecado, daqueles vícios terríveis, que teve misericórdia e pegou a minha mão, como Ele pegou a mão de Pedro e tirou ele do meio do mar e trouxe ele, homem de pouca fé. Por isso que é muito importante, irmão, nós examinarmos a palavra de Deus. Muita gente boa vai para o inferno. Efésios capítulo 1. Paulo escreve aos santos de uma igreja. A mesma reunião que está aqui, em lugares diferentes e em ambientes diferentes, mas a mesma igreja. Ele começa exaltando a cada irmão que está ali, pela fé, pelo acreditar que existe só um caminho para a salvação. E a salvação é muito importante. Por quê? Porque o irmão Ricardo sempre fala da salvação. Porque a palavra de Deus fala assim: largo é a porta, estreito é o caminho, e muitos estão indo para o lado largo, e muitos de nós estamos caindo, entrando nessa porta larga, e ela, o cair dela é o inferno. E tem muitas pessoas boas nesse meio. Vamos analisar o que a palavra fala. Capítulo 3 e capítulo 4. Efésios capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Bendito ó Deus, preste bem atenção, irmão, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas. Jesus abençoa com todos, irmão. Todas as sortes de bênção. Você vai receber tudo de Cristo. Não vai te faltar nada. Deus não deixa faltar nada para você. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quem está com Cristo? Aleluia. Como também nos elegeu. Ei, eleito de Cristo. Você é eleito de Cristo. Você é um separado, meu irmão. Talvez o mundo não te olhe assim, mas Ele te elegeu antes da fundação do mundo, para que fossemos, aí que vem o processo, santos. Nós temos que ser santos. É impossível? Não. Não é impossível ser santo. O pastor acabou de te pedir para nós. Essa semana nós vamos entrar em jejum. Jejum é um caminho próximo à santidade, a você encontrar com Deus todos os dias. Faça Jesus. Você quer ser eleito de Deus? Você quer ser selado, separado? Seja santo. A palavra diz: irrepreensível é o slogan do
irrepreensível. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, fique firme aqui na obra de Deus. Pode acontecer uma tempestade, mas nós somos firmes aqui na casa de Deus. Firmes, nós estamos prontificados. A qualquer momento está, eis-me aqui, Senhor. Use-me a mim. Diante o quê? De briga, de confusão, de contenda? Não, diante do amor, porque Deus é amor. É este que é o amor de Deus. A salvação não começou com a nossa bondade, o que você vai fazer, a obra que você faz em Deus. A salvação começa com essa eleição de Deus para cada um de nós. Você é um eleito de Deus. Ele o escolheu, não por seus méritos, mas sim na cruz do Calvário, por Cristo Jesus. No versículo 5, irmão, a palavra de Deus diz assim: em amor nos predestinou. Em amor nos predestinou para sermos, ei meu irmão, é muito sério, é muito bom. Você é um adotado de Deus. Adotado é filho. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus faz tudo por você, meu irmão, porque você é filho de Deus, você é co-herdeiro de uma herança que nós não merecíamos. Nós não éramos salvos, nós não tínhamos arrependimento, nós éramos pecadores, mas Cristo morreu na cruz por cada um de nós. Somos adotados. Um órfão, ele não é escolhido com a sua vontade, ele é escolhido pelo seu adotante, Jesus, pessoalmente, que te escolheu a ser filho de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. No versículo 7, no qual temos a redenção, que é o sangue de Jesus. A remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza do quê? Da sua graça. Essa graça maravilhosa que a irmã Carol louvou aqui, essa maravilhosa graça de Deus sobre nós, é ela que nos salva, é ela que nos liberta, é ela que faz você ter essa mudança. Quando você recebe a graça de Deus na sua vida, quando você leva a graça de Deus para dentro da sua casa, quando você leva a graça de Deus para dentro do seu trabalho. A redenção significa a compra de volta. Jesus te comprou com seu sangue. Nós éramos escravos do pecado, vivíamos errante nesse mundo. O preço foi pago, cada gota de sangue de Cristo na cruz. E para finalizar, versículo 13: em quem também vos, depois de ouviste a palavra da verdade. Quem ouviu a palavra da verdade, levanta a mão. Meu irmão, a palavra da verdade é muito sério, isso é um compromisso que você vai fazer com Deus. Eu faço esse compromisso com Deus. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Talvez você está achando que você é uma pessoa boa, mas depois que você ouviu o evangelho da salvação, você vai ter que consertar muita coisa na sua vida. Eu estou consertando muita coisa. Eu tenho 2 anos que eu estou consertando as coisas na minha vida. Não terminei de consertar, não, até Jesus voltar. Nós temos que nos consertar, irmão. É todos os dias, é todo momento. Dentro nele também, querido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. É o selo da garantia. Quem crê, recebe o selo de Deus. Quem crê, recebe o selo de Deus. Recebe, meu irmão, o selo de Deus. O selo ninguém vai te tocar. Não há arte, não tem principado, não tem demônio que chegue perto disso, porque você é selado em Cristo Jesus. Sem fé não há selo. Se você não crê, você vai ser aquele cristão que tem medo de tudo, que tem dúvida, que fica perguntando.
Porque você não está, sei lá, você não está crendo nessa palavra. Você tem que pregar o evangelho com autoridade, com certeza. Como é que você quer que as pessoas mudem se você duvida desse evangelho? Independente se você é bonzinho ou não, irmão, se não ter o selo, você não entra no céu. Muita gente boa vai para o inferno. Não é o homem bom que vai para o céu, mas o homem que aceita Cristo. Muita gente boa será perdida. Sabe por quê? Porque rejeita esta palavra. Não quer mudança de vida, não quer pagar um preço. Hoje à tarde estava vendo um filme da vida do apóstolo Paulo. E quando ele caiu do cavalo, quando ele se tornou Saulo para Paulo, o único medo que Saulo tinha, que ele ficou assim ainda um tempo para poder tomar a frente, porque Ananias falou com ele: você vai sofrer no meu evangelho. Aí o irmão perguntou: Paulo, vamos pregar o evangelho? Ele falou assim no filme: eu estou com receio, porque eu vou ter grande sofrimento. Eu queria dizer para você, meu irmão, você vai ter grande sofrimento no evangelho de Cristo. Grande sofrimento, mas a salvação e o selo é garantido em nome de Jesus. Imagine um mar. Tinha um mar aqui imenso aqui, ó. Um mar imenso, para você entender. Para você entender. Um mar imenso. Aquele mar, aquelas ondas terríveis. O navio naufraga. Cai todo mundo no mar. Muitas pessoas. Lá tem pai de família, pessoas honestas. Lá tem muitas mães que cuidam de filhos naufragados. Ali, no meio do mar, jovens voluntários, jovens trabalhadores. Todas essas pessoas que eu estou falando são moralmente boas. São pessoas que merecem ir para o céu. São pessoas que não roubam. São pessoas que cuidam da sua família. São jovens que andam no caminho certo. De repente, aparece um bote salva-vida. Aquele bote, imenso bote salva-vida, grande. É o único recurso para aquele povo, aquela turma toda que está ali no meio do mar, naquela tempestade. Imagine, irmão. E de repente esse bote salva-vida, entra um homem rude, um pecador, um assassino, um ladrão, um homem terrível. Ele agarra no bote e não sai mais do bote. Os bons, eles olham aquela situação dentro do mar. O pai fala assim: eu não preciso entrar mais nesse bote. A mãe: eu sei nadar. Eu não preciso entrar nesse bote com esse homem. O filho, por ser jovem, fala assim: eu sou forte. Eu aguento a situação. Os três tomam a mesma decisão. Eles não entram no bote. Porque eles se acham melhor do que aquela pessoa que se agarrou naquele bote. Aquele ladrão. Aquele pecador. O bote vai embora. Parte. Eles ficam à deriva no meio do mar. Aparecem tubarões. Devoram todos os três. Matam os três. Todos homens bons morreram. Que ficaram, não entraram dentro do bote. Por que isso aconteceu? Deus deixou isso acontecer?
Muita gente boa, irmão, não aceitam a forma de salvação de Jesus Cristo. Muita gente que anda correto, quando o evangelho entra dentro da pessoa, ela não aceita aquela forma de salvação. Muita gente boa vai para o inferno. Assim é o pecado. Aquele bote era Jesus. Muitas vezes o bote passa na nossa frente, nós deixamos o bote passar. Não pegamos o bote, que é a nossa salvação. Sem ele, ainda que você seja uma pessoa boa, aos olhos de todos nós, irrepreensível, uma pessoa honesta, mas sem Jesus, você perecerá. Não há salvação sem Cristo. Muita gente boa vai para o inferno. Quero deixar para a igreja de Jesus Cristo 4 passos. 1, 2, 3, 4 passos. Não para o inferno, mas para o céu. Nós vamos inverter a nossa situação. 4 passos para o céu, para você colocar dentro do seu coração, meu irmão, e seguir cada passo, para você encontrar a glória de Deus na sua vida, a certeza da sua salvação. O primeiro passo para ir para o céu, aceitar Jesus como nosso Salvador. João capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhe poder a serem feito filho de Deus. Quando você aceita Jesus, você já é filho de Deus. Você já está protegido, irmão. E os que crerem em seu nome, pode crer nisso, irmão. Tudo que você fazer em nome de Jesus vai ser alcançado. Pode demorar, pode aparecer bastante tempestade, mas em nome de Jesus vai acontecer. Receber Jesus não é apenas reconhecer que Jesus existe. Qualquer pessoa na esquina que você passar e perguntar para Jesus, eles acreditam em Jesus. É recebê-lo como seu Senhor e Salvador de todos os dias, em todos os momentos. É não abandonar Jesus em momento nenhum da sua vida. É confiar em Cristo, não confiar nas nossas próprias obras. Pode deixar que eu faça, que eu resolvo. Você não sabe fazer nada, você não recebe nada. Mas com Jesus você vai saber fazer tudo. Aceitar Jesus é uma aceitação pessoal. Eu não posso te ajudar, o pastor não pode te ajudar, pode te orientar, mas te ajudar não. É você e Deus. Ninguém pode crer para você. Então o primeiro passo, aceitar Jesus. Por quê? Porque muita gente boa está indo para o inferno. O segundo passo que eu aprendo em 1 Efésios, o segundo passo, ir à igreja. Hoje, na parte da manhã, nós debatemos um pouquinho desse assunto. Tem muita gente que acha que não é necessário ir na igreja. Muitos crentes, muitos cristãos que estão dentro de casa, não vão na igreja, não tem esse calor humano, não escutam esse louvor maravilhoso que nós escutamos aqui, não escutam uma palavra de Deus, que acha que está defendido dentro de casa. Hebreus capítulo 10, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: não deixemos de congregarmos. Pronto, é uma ordem. Não deixemos de congregar. Congregue, vá à igreja, como é de costume de alguns. Antes, pode sim, irmão, fazer a demonstração, convidar, preocupar com o irmão, saber por que o irmão não está vindo à casa de Deus. No tanto mais quando vês, porque o dia está aproximando. Jesus pode voltar a qualquer segundo, a qualquer momento. Se você não estiver participando do corpo de Cristo, que aqui, irmão, é o corpo de Cristo, aqui é um lugar santo. O cristão não foi feito para viver solitário, viver sozinho.
É na igreja que nós vamos aprender a palavra de Deus. É na igreja que nós vamos receber a correção. É na igreja que nós vamos participar dos sacramentos de Cristo aqui dentro. É só aqui nessa casa que você vai se fortificar, vai estar fortalecido. Se não é essa igreja, eu já tinha voltado para o mundo há muito tempo. É na igreja que nós vamos viver em comunhão. Foi falado hoje de manhã, um carvão não consegue ficar aceso fora da brasa. Ele vai se apagar. Sozinho, nós vamos ficar vulneráveis. Você vai ficar vulnerável. Sozinho, você vai se enganar. Sozinho, o pecado vai chegar à sua porta. Então, o segundo passo, ir na igreja. Porque muita gente boa está indo para o inferno. Terceiro passo, para ir para o céu, procurar o pastor. Procurar o nosso pastor. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Preste bem atenção. É sem errar. Quem não procura o seu pastor, quebra a cara no muro. Olha o que a palavra fala para mim e para você. Obedecei a mim, a sua mãe, ao seu pai, ao seu patrão. Não. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele. É se humilhar, é aceitar a correção. Não é porque ele é melhor do que qualquer outra pessoa, não. É porque Deus está mandando. E nós somos obedientes à palavra dele. Sabe por quê, irmão, que Deus fala isso? Porque eles velam por vossa alma. O pastor está orando, o pastor está jejuando, o pastor está preocupado, o pastor está te procurando, preocupa pela sua família. Então nós temos que obedecer aos nossos pastores. Assim diz a palavra. Como quem a ele vai dar conta de cada alma. Ele vai ser cobrado, irmão. Aí muitas vezes a gente escuta: ah, mas tem uns pastores que só a misericórdia de Deus. Eu estou falando dos pastores legítimos, os verdadeiros, os que têm o selo de Cristo. Mas como é que nós conseguimos saber quem que é o pastor bom e quem que é o pastor ruim? Congregue com os seus irmãos, congregue na sua igreja. Deus levantou pastores para cuidar de você, meu irmão, espiritualmente. Qualquer problema que você tiver espiritualmente, os pastores estão à disposição, com os olhos atentos sobre a sua vida espiritual. Não basta ir na igreja, é preciso se submeter a toda liderança espiritual. Assim, não eu que digo, é a palavra que diz. O pastor, ele ora, o pastor, ele aconselha, o pastor, ele discipula cada membro da igreja. O pastor ajuda a nós discernirmos a palavra de Deus. Porque quando nós discernimos a palavra de Deus, nós passamos a fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Um cristão sem uma cobertura, cuidado, irmão, um cristão sem uma cobertura pastoral. Eu conheço muitos irmãos, eu conheço muitos evangelistas, muitos missionários, muitos que não têm igreja, não têm pastor. São aventureiros da obra de Deus. Eu não consigo um apoio bíblico para essas pessoas. É como um filho sem pai. É um órfão sem direção. Então, o terceiro passo: procure o seu pastor. Muita gente boa vai para o inferno. Quarto e último passo:
para a gente levar para a nossa casa, para o nosso coração. Quarto passo para ir para o céu: ser cheio. Ei, meu irmão, estou falando, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18, preste atenção. E não vos embriagueis com vinho. Tem vários sentidos. Hoje o Espírito Santo está falando nesse sentido para mim. Para a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente não pode concordar com as coisas do mundo. Tomar cuidado com quem a gente está conversando, com as coisas que a gente crê fora da palavra de Deus. Quando Deus fala assim, não embriagueis com vinho, Deus está falando do mundo. Não deixar as coisas mundanas entrar na sua vida. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, sendo que você faz algo errado, tanto com o seu corpo ou quanto com as pessoas? Em que há contenda. Por quê? A pessoa que se embriaga com as coisas do mundo tem contenda. Eu não vou falar 100% não, mas 90% das intrigas, das fofocas, dos disse-me-disse, das rebeliões dentro da casa de Deus, são pessoas que não estão totalmente cheias do Espírito Santo de Deus. Acham que estão, mas elas estão se embriagando com vinho. Que significa, aqui o Espírito Santo está me falando, o mundo, as coisas do mundo. Não consegue, carrega para dentro da casa de Deus o pecado, e não consegue tirar aquele pecado. O que vai absorver? Contenda, intriga, despeito, fofoca, espíritos malignos na vida daquela pessoa. Mas Deus deixa assim, mais enchei-vos do Espírito. Meu irmão, ser cheio do Espírito Santo de Deus, leve para sua casa, é permitir que Ele controle completamente a sua vida. Você já não tem mais razão, você já não tem mais palavra, você já não tem mais entendimento. Sabe por quê? Você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Ei, você não vai errar! Porque quem te controla é Deus. Não é o que a gente vê no dito popular, aquele experimento uma vez só, aquele dia só. Nossa, aquele irmão estava batizado do Espírito Santo de Deus. No outro dia, acabou. Não existe mais o irmão. Meu Deus, cadê aquele mover do Espírito Santo de Deus? Ser cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Aprenda isso com Jesus. É um estilo de vida que você vai ter diário, todos os dias. Você vai estar ligado 220 volts com o Espírito Santo de Deus. Nada te toca. Ter espírito maligno, você não tem medo de nada. Chega perto de você, bate retirada. Porque o poder do Espírito Santo de Deus está comigo. O Espírito Santo de Deus produz frutos espirituais. Você vai passar a ser uma pessoa mais amorosa. Você vai passar a ser uma pessoa mais alegre, mais social. Esse é o fruto do Espírito. Você vai ter paz no seu coração. Nossa, irmão Ricardo, sua casa lá é uma bagunça. Você parece estar tranquilo. A paz do Espírito anda com você. Você vai ter paciência com tantas pessoas que brigam com você, com tantas pessoas que andam em desordem com você. Você tem o Espírito Santo de Deus, você vai ter paciência com essas pessoas. Amabilidade quer dizer, você vai saber resolver qualquer problema. Não é porque você é fera, não. É porque você tem o Espírito Santo de Deus. Mansidão e principalmente domínio próprio. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem domínio próprio. Porque esse Espírito Santo que você recebe diário, todos os dias, que você vive,
que você aceitou Jesus, que você vai à casa de Deus e que você obedece o seu pastor, Ele vai te dar poder para você testemunhar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão, assim diz o Senhor, poder quando o Espírito Santo de Deus. Irmão, o Espírito Santo está descendo aqui agora, ó, pelos olhos da fé. Vai descer sobre você. E vocês vão ser testemunha lá na sua casa. Vocês vão ser testemunha aqui na casa de Deus, a toda parte do mundo. Nós acabamos de ajudar 500 crianças lá na África. É só o poder do Espírito Santo de Deus que pode fazer isso. O poder do Espírito Santo de Deus, irmão, é a garantia da nossa salvação. Sem a plenitude desse Espírito, você tenta viver na igreja, você tenta viver na obra de Deus, mas você vive na força da carne. Por isso que nós vemos muitos irmãos, com tristeza eu falo isso, obreiros largar cargo, obreiros largar a igreja, virar as costas, porque eles estavam fazendo fruto da carne. Muita gente boa vai para o inferno. Quero falar agora, irmãos, para finalizar, com os obreiros dessa casa, obreiros da casa de Deus. O nosso chamado aqui é para transformar vida, transformar pessoas, transformar discípulos de Cristo. Essa união que nós temos aqui, ela é baseada, não é baseada em afinidade humana. Entenda isso. Eu não sou amiguinho dali, inimiguinho daqui. Aqui é a casa de Deus. O nosso movimento é diferente desse mundo. Nós não podemos deixar o mundo entrar aqui dentro dessa casa. Porque aqui quem manda é o Pai, aqui quem manda é o Filho, aqui quem manda é o Espírito Santo, queira ou não. O sangue de Jesus é derramado neste lugar. Efésios, para finalizar, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, vamos ser mais amorosos um com o outro, vamos perdoar uns aos outros, vamos liberar o perdão. Que, irmão, pastor Hernani Dias Lopes falou: quem não libera o perdão abre uma ferida no seu próprio corpo. Libere o perdão, meu irmão. Libere o perdão, mesmo se a pessoa não mereça. Isso é problema da pessoa com Deus, pois você está liberto. Cresça em tudo naquele que é a cabeça que é Cristo. Quem manda aqui é Cristo. Quem manda aqui é a palavra. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Quem manda na minha vida é Deus. Não abra mão disso. Todo o corpo bem ajudado é ligado e auxiliado por toda a junta, segundo a junta da operação, assim diz a palavra, a cada parte faz um aumento do corpo, para o quê? A edificação de si mesmo. Você vai se tornar uma pessoa edificada em Cristo. Eles vão olhar para a irmã Edilene e falar assim: nossa, está saindo fogo naquela irmã, porque a senhora é edificada em Cristo Jesus. Não há lugar aqui para individualismo. Não há lugar aqui para competição. Não existe isso na casa de Deus. Crescemos juntos, num só pensamento, numa só união, ou nós não vamos crescer. Vamos edificar mutuamente um pelos outros. Quando nós submetemos
ao poder do Espírito Santo de Deus. Vamos anunciar, sim, a salvação de Cristo. Não vamos parar um minuto, porque pessoas boas estão indo para o inferno. Eu queria falar com você, meu irmão. Curva sua cabeça para os seus olhos. Eu queria falar com você que se considera essa pessoa boa. Não faz mal para ninguém. Eu queria que as intercessoras levantassem em nome de Jesus. Você que se considera uma pessoa boa, mas não sabe o que está acontecendo na sua vida. Não sabe por que talvez o seu filho não vem na igreja. Eu tenho esses problemas, irmãos. Eu não sou super-herói. Você sabe que eu queria que meus 2 filhos estivessem aqui hoje? Eles não vieram. Eu chamei a minha nora, meus netos. Mas eu estou na mesma batalha junto com vocês. Na mesma guerra. Nós somos uma família. É tudo pelo reino, é tudo por Jesus. Quero convidá-la a tomar essa decisão agora. Curva sua cabeça para esses olhos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus ressuscitou do morto, eu queria dizer, você vai ser salvo agora. Se há alguma coisa que está te atrapalhando de você receber todos esses frutos do Espírito Santo de Deus, se é um perdão, se é uma desavença, se é um mal olhado, depende de você agora, meu irmão. Jesus está nos chamando. Jesus não chama os justos. Jesus não chama as pessoas boas. Jesus chama os pecadores e pessoas arrependidas. Se você reconhece essa bondade, e essa bondade é suficiente, e você precisa do sangue de Jesus agora, neste momento, eu queria que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Eu vou fazer essa oração, e você com concordância, é você e Deus, irmão. Como eu falei, não tem como o pastor ou eu fazer alguma coisa por você. É algo bem íntimo. Faça essa oração agora comigo. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador. Não confio mais nas minhas obras, mas confio na obra salvífica do Senhor. Creio que morreste por mim. Creio que ressuscitou. Entro no bote da salvação. Não deixe esse bote embora, meu. Confesso-te que o Senhor é o meu único Salvador. Ajude-me, Jesus. Fala de novo. Ajuda-me, Jesus, a seguir esses 4 passos. Repita comigo. Aceitar-te, ir à igreja, buscar o meu pastor e ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. Coloque a mão no seu coração. As irmãs estão intercedendo pela sua vida. As irmãs estão intercedendo pela sua família. Se você ainda não confessou que Jesus é seu único Salvador, se você quer consertar com o Senhor, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Possa vir aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pela sua casa, pelo seu trabalho. Se você quer fazer um concerto com Deus,
mesmo você sendo obreiro da casa de Deus. A oportunidade, o momento é agora. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Você tem 1 minuto para consertar esse pecado. Porque eu queria dizer para você, meu irmão, depois que você fez essa oração, você já está com o pé no céu. Você já está na glória de Deus. Pai Santo, poderoso, Criador do céu e da terra, eu te entrego a ti, Senhor, esta igreja, remida, lavada no teu sangue. Aqui nós entregamos agora a nossa vida a ti, Senhor. Pedimos perdão dos nossos pecados. Conserta os nossos erros, nossas falhas. Nós já somos da casa de Deus. Nós já somos de Cristo, porque nós escutamos a tua palavra. Nós já somos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus, usa cada um com ousadia, com a força do poder do Espírito Santo de Deus, como o Senhor fez com a grande, maravilhosa início da igreja primitiva, onde todos viviam em união, onde todos partiam pão, onde todos aguardavam o poder do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado, Jesus, por cada louvor que foi entoado aqui essa noite, Deus. Obrigado por cada, Deus, obreiro da sua casa. Obrigado por cada homem e cada mulher. E em nome de Jesus Cristo, qualquer doença, qualquer enfermidade que estiver alojada aqui neste lugar, eu, como escravo de Jesus Cristo, estou repreendendo em nome de Jesus. Doença, bate de retirada agora. Bate de retirada agora, em nome de Jesus. E todos dizem, uma salva de palmas para Jesus Cristo de Nazaré. Ainda de olhos fechados e a cabeça curvada.